E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de ter mantido as minhas rosas do deserto agora fora da estufa, em um local que contém agora luminosidade realmente de sol incidindo nessas plantas e de chuva também, como vocês, por exemplo, podem ver que está bem nublado aqui. Pessoal, como vocês podem ver, elas depois daquela rega que eu fiz e de todo o procedimento de deixar elas aqui, elas começaram a se reidratar mais, né? Começaram a se desenvolver mais, e algumas que estavam com pouco desenvolvimento agora estão desenvolvendo bem mais, e outras que não estavam soltando folhas agora estão soltando, né? Essa, como já estava aqui fora, continua crescendo e desenvolvendo do mesmo jeito, inclusive apresentando aqui as cápsulas, né, que ela tem de vagem, as vagens no caso de sementes, que a gente vai manter aqui durante um tempinho ainda, e depois vai colocar aquelas liguinhas para que as sementes não voem, né? Porque não sei se vocês sabem, mas aqui é um local bem aberto, então para voar é muito fácil. Algumas outras, pessoal, a gente tem que fazer algumas manutenções, como podas, por exemplo, nessa daqui que está bem gordinha, só que está com os caules, os galhos muito avantajados. Outras a gente vai deixar aqui ainda, né, crescendo e desenvolvendo, como por exemplo essa daqui, que ela está basicamente bem compacta, né? Algumas outras, como por exemplo essa daqui, que parece um mudo de galho, inclusive eu acho que deve ser um mudo de galho, continua no mesmo estado, né? E assim, algumas sofreram queimaduras, é claro, ó, como vocês podem ver, é normal, isso vai acontecer, e isso iria acontecer, eu já sabia que isso ia acontecer, porque essas plantas elas estavam num local que era de estufa, né, e que estava com sombrite, né, de 50%, aí quando você tira do sombrite e bota no sol direto, provavelmente algumas iriam sofrer queimaduras. Só que algumas outras, elas não sofreram. E por que elas não sofreram as queimaduras? Porque elas já estavam acostumadas ao sol. Então, por exemplo, essa daqui, ela sofreu a queimadura porque ela estava dentro da estufa, que é um galho de rosa do deserto que eu tenho em meu cultivo. Já faz bem uns 2, 3 anos que eu tenho ele em cultivo, né? E ele sofreu a queimadura. Mas, por exemplo, essa daqui não sofreu. Por quê? Porque eu já recebi elas no sol, elas já estavam no sol. Essa outra, por exemplo, não recebeu, não sofreu, no caso, né, queimadura. Essa outra, enfim, todas as outras que estavam fora da estufa já antes de serem recebidas por mim, elas estavam em um ambiente em que elas não tinham qualquer problema com, por exemplo, estufa ou sombrite, por exemplo. Então elas ficavam realmente no sol o tempo inteiro. E aí, algumas como essa daqui até sofreram, né, bem muito, bastante, como vocês podem ver. As folhas queimaram bastante. Tem até cochonilha nas folhas, mas já está tratada, né, morreram todas. Inclusive, algumas outras que estavam com cochonilha aqui em cultivo, elas não tem mais cochonilha, né? Eu acho que, acredito que a chuva, junto do sol e de tudo isso, fez com que a planta ela não sofresse tanto com cochonilha mais, né? Algumas ainda estão, ó, como vocês podem ver. Não é cochonilha em si viva, né? Acredito eu, mas não é viva sim, é viva sim. Enfim, a gente tem que fazer o procedimento de tratamento dela aí, beleza? Essa é uma das únicas que está com cochonilha, e eu não vou separar das outras, eu vou deixar ela aqui porque a gente já vai fazer o tratamento hoje, né? Como vocês podem ver aí. Então quando a gente faz o tratamento, faz não só em uma, mas em todas as plantas. E eu vou evitar até tocar nessas outras aqui agora, porque eu tava com o dedo na cochonilha, né, para não ficar passando tanto. Algumas outras estão soltando flores, né? Acho que flor estranha, agora que eu vi, né? Algumas outras já estão com flores, como essas duas, mas não teve muita coisa de diferente não, pessoal. O que teve realmente diferente foi só a hidratação das nossas rosas do deserto. Algumas estão se reidratando ainda, como exemplo dessa daqui, né, que é um Adenium arabicum, se eu não me engano. E outras como essas outras que estão até bem. Essas inclusive eu recebi, no caso não recebi, né, eu comprei essas aqui. Elas já estavam num ambiente em que não tinha estufa. Elas já tinham um ambiente em que elas ficavam no sol direto, pleno, mesmo assim, num cultivo realmente punk. Algumas outras que não estavam desenvolvendo e que estavam desidratando, começaram a se reidratar. Como vocês podem ver, aqui no meu cultivo, nesses dias na minha cidade, começou a chover bastante, né? E ainda está nublado, como vocês podem ver. Então choveu muito aqui. E aí auxiliou também no crescimento dessas plantas, né? Algumas outras aqui, ó, estão até mais enraizadas, como esse galinho. Uma curiosidade para vocês, eu quase nunca consigo fazer enraizamento de galho de rosa do deserto. É uma coisa praticamente impossível para mim, sabia? Eu só tive sucesso até hoje em alguns galhos, e um deles foi esse daqui, mas também foi um sucesso gigantesco, né? Ele é um galho que, pô, tá ali no substrato, é um galho lindo, parece uma planta mesmo, né?
E esse outro aqui, que eu joguei aqui e deixei aí. E esse outro também, ó, teve mais um. Então foram 3. De vários que eu tentei, só consegui 3. Então assim, realmente pra mim é uma certa dificuldade ainda cultivar algumas... Cultivar não, né? Tem alguns quesitos em rosa do deserto que ainda são dificuldade pra mim. Como, por exemplo, galhos e fazer enxertia, né? Aqui, ó. Aqui foi uma tentativa de enxerto, aqui foi outra tentativa, aqui foi outra, aqui foi outra, aqui foi outra. Olha o tanto de tentativa que eu tive e nem consegui enxertar, né? Então deixei aí, larguei mão. Mas basicamente foi isso, pessoal. Foi um vídeo mais rápido só para mostrar a vocês todas as consequências dos atos que eu fiz, né, aqui nas rosas do deserto, de ter botado elas, tirado bruscamente da estufa para o sol, porque eu sabia que elas iam aguentar. Mas caso você tenha seu cultivo e a planta seja tipo assim, já cresceu na estufa, já se manteve na estufa, não faça isso que eu fiz, de tirar abruptamente da estufa para o sol direto, porque isso pode causar uma queimadura muito grave na sua planta e até mesmo a morte dela, tá bom? Então, por exemplo, alguns cactos que eu tenho de estufa desde que eu comecei a cultivar, tive um tempo que eu tirei da estufa. Por quê? Porque eu estava ajeitando a minha estufa, a estrutura da estufa, e aí quando foi do dia para a noite, ele sofreu uma queimadura muito grande e até hoje está com ela. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ó, é esse daqui, eu acho. Cadê? Inclusive tem que... Aqui, ó, queimadura dele, ó. Tem que fazer a troca de vaso dele, que ele tá na diatomita, e a diatomita não é bom para cacto. Já tá aqui no ponto, ó, para tirar. Já tinha até tirado para ver como é que tava as raízes dele. Enfim, voltando à queimadura, olha só isso aqui. Queimadura gravíssima, pessoal. Então, toma cuidado nisso também, beleza? Então, basicamente o que eu fiz foi isso. E agora elas estão até bem, né? Então, esse ano, inclusive, a gente vai ter uma produção bem grande, né? De sementes aqui. Provavelmente essas sementes vão ser comuns e de flor simples. Mas, é isso. Tamo junto, pessoal. Foi um vídeo mais, assim, só pra mostrar a vocês realmente tudo que tá acontecendo por aqui. E eu tenho que entrar porque vai começar a chover. Já tá caindo uns pingos aqui em mim. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Gratidão. Tamo junto, já curte esse vídeo e compartilha também, hein? É isso. Valeu!